canal de Casa para Lar. Aqui a gente procura apresentar algumas soluções, algumas técnicas, alguns insights para deixar sua casa alugada mais gostosa, com a sua cara e sem precisar de reforma. A ideia é sempre soluções fáceis para a gente melhorar isso. Eu sou a Gabi. E eu sou a Lari. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as soluções que a gente apresentou para o ambiente da Paulinha, do nosso quadro da consultoria grátis, que é feito nas terças-feiras. Se vocês quiserem se inscrever pelo Instagram, a gente colocou na bio o formulário. É um formulário bem simplesinho, só para a gente dar uma pré-selecionada. Só para a gente se conhecer um pouquinho melhor e daí poder fazer a live. Acho que tem umas 3, 4 perguntinhas. E daí mostrar para a gente o que incomoda e a gente ajudar. Uma coisa que o pessoal falou no Instagram da gente, os seguidores, que algumas coisas não ficaram tão fáceis de entender. Às vezes, para a gente pode ser muito intuitivo, mas às vezes não é tão claro para as outras pessoas. Então, a tentativa de hoje do Soluções na Prática é a gente mostrar um pouquinho do que a gente sugeriu e dos efeitos que aquilo causa. Isso aí, né, Lari? Uhum. Então, o que a gente vai fazer hoje é montar explicando cada opção que a gente deu para ela de solução e montando juntos aqui um mood board. Não sei se todo mundo sabe o que é um mood board. Ele é um painel que a gente coloca todas as informações e consegue dar, assim, uma noção de como que vai ser a cara daquele ambiente. Então, a gente vai montando um pouquinho aqui, junto com vocês, e comentando cada técnica, cada solução. Tá bom? Vamos compartilhar aqui, então, para a gente começar. Esse aqui, né? Esse fica muito pequeno. Esse daqui. Esse fica maior. Acho que nesse aqui, na verdade, eu vou colocar por enquanto só esse, para a gente... Aumenta um pouco aqui, que ele aumenta lá. Ah, tá. Beleza. Então, vou apertar aqui para a gente relembrar um pouquinho como que era o ambiente da Paula. É um quarto de casal que agora na pandemia está sendo usado como home office. Então, vou pôr o play aqui no vídeo só para a gente lembrar. Tá, legal. Aí, então, voltando aqui. A gente trabalhou essa parte da frente da cama dela, que tem esse móvel, com esse painel de madeira que ele está vazio, né? Quando a Paula se mudou para o apartamento, só contextualizando, todos os móveis já estavam prontos aqui no pátio e eles não mexeram em nada. Então, esse painel aqui, antes eles tinham um quadro, os antigos proprietários, e quando eles se mudaram, eles levaram o quadro, claro, e acabou que a Paula, com a família, eles não colocaram nada aqui. Ali em cima, também na prateleira de cima, não tinha nada definitivo, né? Aquela cesta que tem em cima não é dali, está provisoriamente. Também tinha umas caixas que não estavam usando aquela prateleira para nada, né? Estava bem vazia. Aqui acabou virando, durante a pandemia, o home office dela. Então, estava com uma cadeira provisória, olhando de frente para esse painel vazio. E uma outra coisa que a gente vai conversar é sobre a cortina. Ó, reparem que tem esses chales escuros aqui, né? Fazendo como se fosse uma moldura na janela. E todo o quarto, ele tem esses tons mais terrosos. A gente tem bastante, ó, olhando ali as informações, a madeira escura, essa daqui um pouquinho mais de madeira clara, mas nesses tons sempre mais puxando para o marrom, para o bege. É isso, né, Gabi? Uhum. E esses 2 chales também num tom de marrom. Então, vamos começar a montar aqui. Uma coisa, então, que a gente reparou que é bem chamativa ali. O que a gente vai montar com vocês aqui? Uma coisa que a gente chama de mood board. O quarto da Paula já tem bastante informação, então é um quarto que já tinha uma madeira projetada e tinha muita coisa. Então, para a gente montar o mood board, que é o painel, traduzindo é painel de humor, mas na verdade é uma mistura de painel de referências com um painel do que existe lá. Então, a gente vai entender mais ou menos a cara que vai ficar e as mudanças que combinam com isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar alguns dos elementos que existem. Isso. É só tentar diminuir aqui um pouco. Eu acho que fica melhor ali, né? Fica melhor demais. Então tá, ficou legal assim agora. Uhum.
Então, um elemento que a gente percebe com bastante volume ali no quarto é a madeira escura. Então, a gente vai trazer ele aqui para o nosso painel de inspirações. A gente tem também os tons claros ali de bege, marrom. Então, eu vou puxar essa corzinha aqui, para ficar aqui para a gente lembrar que tem esse tom, né? Uhum. Mais ou menos do tom da parede, dos móveis mais claros. Isso. Vamos falar primeiro da cortina ou primeiro Acho que primeiro da cortina. Da cortina. O que a gente tem lá hoje, vou puxar essa imagem aqui, no quarto da Paula, é o que acontece também nessa imagem aqui. A gente tem 2 chalés laterais, que são num tecido bem escuro e pesado, né? Então, ele marca bem, assim, essas laterais. Essa é uma imagem de referência, gente. Essa daí não é uma do quarto da Paula. Isso, é o mesmo efeito, né? E o que a gente tem de resultado quando a gente usa isso? A gente acaba achatando a sala. Então, essa parede, que era uma parede inteira, ela acaba que parece estar mais estreitinha, porque a gente delimitou isso aqui. É o mesmo efeito de roupa, né? Quando a gente usa, por exemplo, digamos que fosse um vestido que fosse branco no meio e com as laterais pretas, ele iria emagrecer, né? Iria afinar. Então, é a mesma coisa que acontece aqui nesse ambiente e no quarto dela. Fora isso, o fato de ter essas cortinas com o chale, com o tecido escuro e pesado, estava pesando muito no quarto. Ela sentia falta de luminosidade nesse quarto, não à toa, né? Porque ele já tem a informação ali da madeira escura, mais esse chale pesado. Então, a primeira sugestão que a gente deu para ela foi: esquece isso e vamos trabalhar com uma cortina. Calma. Vamos trabalhar com uma cortina inteira. Então, o que a gente quer é esse efeito aqui, ó. A gente quer que a cortina esteja lá fazendo um fundo, mas ela funcione como ela já é de parede a parede, a cortina que ela tem ali no quarto, que ela realmente dê essa amplitude, que a gente consiga enxergar toda a parede revestida com essa cortina de tom claro. A gente dá uma sensação de quarto mais largo e menos estreito. O quão difícil é fazer isso? É subir num banquinho. Subir numa escada, porque normalmente o chale é colocado num trio extra. Ele tem só um freiozinho na saída, que você consegue tirar com facilidade o freio, e daí ele vai sair inteiro na tua mão. É só você puxar que ele vai cair no chão. Ele não é colocado normalmente no mesmo trio. Então, realmente, essa é uma solução muito, muito fácil para ela colocar em prática. Isso. Tem a opção de só tirar aquele chale e deixar a cortina assim, que já vai deixar mais clean, mais leve o quarto, vai dar assim um respiro, sabe? Então, essa é uma opção, mas se for a intenção, se ela gostar muito e quiser muito usar um chale, o que a gente sugere? Que seja usado num sobretom ou até na mesma tonalidade da cortina. Nessa imagem aqui, a gente vê, ó, a gente tem a cortina de fundo no tecido, numa cor. O chale, aqui ele tá amarrado, né? Mas ele podia muito bem estar solto. Ele é da mesma tonalidade, só em outro tecido. Aqui é uma trama, né? Mais aberta. E isso aqui dá um efeito muito legal, muito aconchegante. Então, querendo usar o chale, essa seria uma opção. Fazer a cortina com o chale no sobretom. Uhum. Vamos ver aqui as outras referências de chale que a gente trouxe. Essa aqui, ó, é o mesmo efeito daquele que a gente mostrou e o que tem no quarto dela. Uma cortina com chale bem pesado, bem escuro, ele delimita o ambiente. Aqui, nessa referência em específico, fica legal, porque como ela está, a princípio, só de um lado, e está no mesmo tom da parede, ela está fazendo como se fosse um fechamento ali, como se fosse uma parte gostosinha da cama, aconchegante. Então, nesse caso aqui, o efeito ficou muito legal, diferente do que estava acontecendo lá no quarto da Paula. Uhum. Isso? Vamos tirar então, porque aqui não faz parte da nossa referência. Esse outro aqui, ó. É um tom claro, mas ele também achata o quarto, porque esse quarto não é tão largo. E você coloca dos dois lados, ele acaba deixando listado. E esse efeito das listas deixa mais alto o espaço. Se o espaço for pequeno, você deixa ele muito alto, ele parece menor ainda, porque dá uma sensação, às vezes, até de corredor. Uhum. Então, não é esse efeito que a gente quer. Ele funciona em algumas ocasiões,
em alguns lugares, como aquele que a gente mostrou anteriormente, mas para o resultado que a gente busca aqui para a Paula, a gente mantém ou só a cortina, ou se quiser o chale no mesmo tom, para a gente não perder essa extensão, essa amplitude da parede da janela. Um outro ponto que a gente abordou foi para aquele painel em frente à cama. Deixa eu relembrar aqui o vídeo. Deixa eu pausar bem aqui. Então, aqui, onde a gente tem a estação de trabalho dela hoje, por ter se tornado home office, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho nesse painel aqui da frente, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Eu acho que a gente podia só complementar aqui na nossa criação do moodboard um elemento bem importante que ela tem no quarto. Principalmente a composição das cores. Exatamente, que vai adiantar muito do que a gente vai trabalhar, que é a colcha. Aqui. A Paula, ela mandou fazer uma colcha, ela comprou esse tecido aqui, e ela mandou fazer a colcha dela com esse tecido que tem passarinhos. E é bem interessante de ver que ele tem uma informação leve e gostosa, mas ele não tem cores fortes. Então, no vídeo que a gente gravou sobre paredes brancas, a gente falou um pouquinho, bem resumidamente, ali sobre cores e os efeitos que elas trazem. E aqui é um exemplo de como usar os tons neutros, mesclando com informação de cor, mas por não serem tons vibrantes, eles não gritam. Eles ficam bem suaves e a gente consegue trazer um pouco da alegria da cor, sem deixar isso aqui muito chamativo, muito cansativo. Então, é legal que ele entra super bem, ó. Porque já existia lá. Colocando aqui, então, com a madeira escura, com esse tom aqui de bege mais clarinho que tem lá. Isso aqui harmoniza muito bem. E olha como é interessante, a gente tirou aquele chalezão preto, ele entrou até mais gostoso aqui, essa vibe aqui que a gente vai construindo aqui, é o que a gente busca lá para o quarto deles. Ele já era harmonioso com o chale, porque o chale estava no mesmo tom. Mas um dos pedidos, uma das coisas que ela passou para gente, foi que o quarto era muito fechado, ele era escuro. Então, como a gente já tem um elemento que não vai tirar, que é essa madeira escura, a gente tem que trabalhar de outras formas para a gente conseguir clarear. Essa colcha faz um link muito bem com os outros elementos mais claros, com mais cor, que traz mais vida, mas mantendo esses tons sóbrios que deu muito certo com o quarto, com os móveis que tinha antes. Isso. Para aquele painel da frente, então, onde tem a estação de trabalho dela, a gente deu algumas soluções, mas a gente vai trabalhar aqui com uma delas, que foi a ideia de trabalhar com um memory board. Traduzindo, né, seria um painel de memórias, um quadro de memórias, e a nossa ideia é trazer um painel de inspirações ali para ela. O que acontece? Aquela parede, ela fica bem de frente à cama. Então, quando ela está deitada na cama, logo que acorda, que ela abre os olhos, a primeira coisa que ela vê é aquela parede. E quando ela está trabalhando também, pela bancada ser de frente para esse painel, é onde ela fica olhando, se ela não está olhando para o computador, ela bate o olho para frente e é aquilo que ela enxerga. Então, a nossa ideia foi trazer um painel de inspirações para ela, para que, além de decorativo, ele seja também funcional. Qual seria a função? Estou sendo repetitiva, mas inspirar. Trazer uma sensação boa para ela. Que ela olhe ali para aquele lugar que vão ter fotos da família, que vão ter frases de inspiração, que tenham coisas que ela gosta. Sei lá, se você ama tomar sorvete, coloca uma foto de um sorvete ali e seja feliz, sabe? Então, essa ideia que a gente vai trazer aqui é um lugar que possa ser mutável e que ela possa ir sempre mudando ali de acordo com o dia a dia dela, de acordo com o estado de espírito que ela tiver e preenchendo esses espaços. As coisas que forem acontecendo, trazendo lembranças, recebendo às vezes um convite, vai colocar ali um cartão de alguém, um desenho da filha. Então, é muito legal. E o memory board, essa composição de coisas um pouco menores, faz com que você até consiga mesclar, colocar alguma coisinha de trabalho ali, mas sem que fique com a cara de um home office, porque a gente tem que tomar cuidado que ela dorme ali. Então, ela não pode acordar e dar de cara para o trabalho. Tem que ser uma mescla das duas coisas. Isso foi uma coisa que a gente conversou bastante lá, que foi importante lembrar.
Muita gente, na pandemia, teve que achar um lugar em casa para criar o seu home office, porque, né, não era uma realidade da maioria das pessoas trabalhar em casa, então poucas pessoas tinham um espaço específico destinado para isso. E, né, tivemos que nos virar para conseguir nos proteger e trabalhar de casa, e muita gente optou por fazer isso dentro do quarto. O que tem que se tomar muito cuidado? Funções conflitantes. Ali é um lugar de descanso, de repouso, então você vai para o quarto, você tem que se desligar de tudo e conseguir dormir bem, conseguir descansar. A partir do momento que você leva a função trabalho para dentro do quarto, isso às vezes pode impactar no seu descanso. Então, ali você está deitado na cama, olhando o computador, putz, tem que fazer aquilo, e você não consegue desligar. Ou então você tem ali um baita calendário cheio de post-it com o que você tem que fazer e não consegue desassociar daquilo. Então, é importante que esse espaço de trabalho, estando dentro do quarto, ele tenha uma carinha, assim, de um lugar aconchegante, que a gente mescle um pouco, que ele falou, de função com decoração. Se você vai colocar um calendário, que ele seja um calendário bonito, que ele esteja preso com presilhas bonitas, que ele tenha uma plantinha ali do lado, como nessa imagem aqui, ó. Eu coloquei tem algum compromisso pessoal seu que você gosta, exatamente, do aniversário, não só o calendário de entrega, tem que entregar para você ver que você está atrasado. Hoje já é difícil a gente se desligar sem ter nada no quarto. Exatamente. Já é difícil a gente só pelo celular ser o despertador, a gente já não consegue se desligar. Agora, imagina se a gente, através do espaço, traz esse aspecto negativo. Então, não, a gente tem que trabalhar, e a gente tem que trabalhar porque a gente tem em mãos. Não adianta a gente pensar que, não, daqui a pouquinho eu saio e vou montar o meu home office. Daqui a pouquinho. Gente, a gente sabe que o provisório vai ficar por muito tempo. Então, a gente tem que usar as nossas cartas para sempre deixar o espaço melhor. É por isso que a gente está fazendo isso aqui. A ideia não é porque você mora no apartamento alugado, que você vai ficar, não, quando eu estiver na minha casa eu faço, quando eu montar aquele próximo cômodo eu faço. Então, assim, usa dos recursos que você tem. Aqui a gente consegue, aqui nessas imagens, a gente está mostrando uma grade ali que você tem essa flexibilidade de montar. Mas se você comprar um durex bonito, você não precisa nem da grade. Eu já vou colocar ali a referência que a gente pegou com esse jeito mais fácil. Mas só falando um pouquinho dessas imagens de referência que a gente trouxe aqui, nessa primeira, a gente está com uma função bem de memórias, inspirações, então ele está ali até contextualizado, né, com essas luzinhas, com planta que a gente falou também, a gente vai falar depois na parte da decoração da prateleira, da importância de você trazer o verde para dentro do quarto também, e principalmente do lugar de trabalho, né, que você fica mais inspirado, você trabalha melhor, isso é estudos, né, comprovados cientificamente, o bem que trazer o verde para dentro dos nossos ambientes causa na nossa percepção. Então, esse memory board aqui, a gente trouxe duas opções de aramado, porque ele é uma opção muito legal aqui, ó, ele está preso com umas fitinhas de couro, ele podia estar simplesmente apoiado ali em cima daquela prateleirinha que ela está para fazer no painel, ou colocar 4 parafusinhos e encaixar isso, é muito tranquilo. Isso aqui você consegue comprar pronto, você consegue mandar fazer, você pode comprar um arame pronto e pintar, depende muito da ideia. Se você quer fazer você mesmo, a gente sempre gosta de reforçar, isso aqui não é um canal de do it yourself. Isso, de fazer você mesmo, então, se você quiser, ótimo, é uma opção, dá certo, mas se você também não tem essas aptidões, não gosta, é muito fácil de você procurar na internet, encontrar isso aqui, em loja de departamento, com certeza tem também, isso aqui é uma coisa super fácil, super útil, então, se você quiser fazer sob medida, dá para fazer também, e além da função aqui de decorar e de colocar essas inspirações, a gente trouxe essa outra referência aqui, que é legal para o home office dela, que ele, além de ter as decorações, ó, aqui tem foto, tudo, ele tem plantinha e tem a parte de trabalho dela. Esses cestinhos aqui tem os lápis, a tesoura está pendurada, nessas pastas aqui você pode guardar arquivos, documentos do trabalho, o calendário aqui, olha como ele é charmosinho, né? Ele não é aquele calendáriozão de agenda, assim, que lembra muito trabalho. Então, ele fica harmonioso, ele poderia muito bem estar dentro do quarto sem causar esse impacto de aqui é só o local de trabalho, sabe? Então, vamos manter esse aqui no nosso board?
Vamos deixar ele aí. Acho que esse aqui a gente tira, por enquanto, acho que porque ele tá com outro contexto, né? Esse aqui, até as cores dele, a tonalidade, vai entrar super bem aqui no que a gente tá imaginando. Vamos deixar ele aqui junto. Agora, a Gabi comentou, se você não tem ou não quer fazer aquele painel ali no aramado, não é uma desculpa para você não trabalhar com o seu painel de inspirações. Olha que coisa mais linda essa referência aqui, presa só com adesivinhos. Então, não tem nada mais simples que isso, eu acho, né? Aqui... E o legal disso ainda, gente, é você experimentar. Então, assim, você não está mandando fazer uma moldura, você começa a experimentar a composição que você gosta. Ah, eu deixei maior nesse canto, deixei uma folha maior nesse canto, deixei uma menor aqui. Não, por exemplo, aquelas fotos ali, essas daqui, coloquei desse lado. Não, vou pôr do outro lado. Você consegue brincar. Porque a gente aprende de verdade, gente, fazendo. A gente quer explicar, quer mostrar, quer fazer. Mas, assim, o que realmente dá o conhecimento e enfatiza isso é você colocar na prática. Então, você tem que tentar fazer as coisas, tem que tentar. Não tem coragem de fazer moldura agora, não quero colocar o meu board, pega folha sulfite e coloca na parede, faz uma composição, uma deitada, uma em pé. A gente tem que sempre dar uma arriscada. Uhum. E uma coisa legal de perceber aqui, nessas duas imagens, elas são esteticamente muito agradáveis aos olhos. E o porquê disso? Não são imagens totalmente aleatórias que estão colocadas aqui, né? Podem ser até aleatórias, mas elas conversam entre si. Então, nessa aqui, por exemplo, ó, que a gente tem uma tirinha de fotografias, a gente tem fotos, a gente tem desenhos, a gente tem planta. O que tem de comum e de harmonioso aqui? Os tons. As cores. As cores. Então, por exemplo, se aqui fossem os tons de pink, amarelo, azul turquesa, isso aqui ia destoar completamente do conjunto e do restante do quarto. Então, isso é uma coisa também que tudo a gente tem que ter atenção quando a gente está criando um ambiente, né, quando a gente está decorando. Então, assim, não colocar qualquer durex aqui, uma fitona vermelha, por exemplo, o cuidado de colocar uma fitinha que tenha a ver com as cores, o papel que a gente está colocando aqui, então a foto em preto e branco, tudo isso vai criando um ambiente mais harmônico. Isso também de analisar cada imagem de referência, de inspiração, a gente falou um pouquinho na live sobre como filtrar referências do Pinterest. Então, é muito interessante. Vejam lá depois, está aqui no nosso canal de Casa para Lá. Então, vou salvar uma das referências. Eu acho que a mais bacana para entrar aqui no nosso painel da Paulinha, eu acho que seria mais isso aqui, porque aqui está bem as imagens, né? Só quadros, tudo, está bem artística. Não é nosso intuito agora. Mas isso aqui, tranquilamente, poderia ser uma coisa que ela gostaria de fazer e daria certo no quarto dela. Diminuir um pouquinho aqui. Vou pôr isso aqui junto, assim. Põe a colcha lá para cima e desce as duas mais lisas. Aqui? Uhum. Que daí a gente equilibra um pouco as estampas. Isso. Uhum. E aqui, né? Uhum. Beleza. Então, vendo como tudo aqui, ó, a gente está pegando referências não aleatórias, mas referências de várias coisas diferentes. A gente pegou as ideias que a gente deu e foi procurando as imagens, mas aqui é legal ir colocando tudo junto para a gente ir entendendo como isso aqui tudo está conversando, como isso tudo fica harmônico e vai criar uma atmosfera legal para ela trabalhar ali naquele quarto. Outra coisa que a gente comentou foi sobre a cadeira. Ela trouxe ali para o quarto uma cadeira provisória. Era uma cadeira IMES. Bem bonitinha. Bem uma bonitinha. Cadeira super fofinha. Deixa eu voltar aqui no vídeo para a gente rever. Vamos sempre voltando para a gente sempre contextualizando. Vamos chegar ali, aqui. Tá no cantinho, não sei se está dando para ver bem, mas é uma cadeira branquinha de plástico, ela é muito bonitinha. Acho que eu vou procurar rapidinho aqui para colocar. Ela é muito bonitinha, mas ela tem uma informação muito diferente de todo o restante do quarto, né, Gabi? A cadeira lá não tá aquela coisa que a gente olha e fala, nossa, tá errado. Porque ela tem um tom neutro, ela tem um design agradável, mas ela realmente destoa no sentido de mensagem.
Uhum. Então, a mensagem que ela passa é uma mensagem bem mais despojada, uma mensagem mais, acho que a palavra é mais jovial, mais descolada, acho que é a palavra descolada, que não é muito a áurea do quarto ali. Então, você percebe que ela é provisória. Isso. Você percebe que ela é provisória pelo restante do quarto. Uhum. Então, aqui, ó, essa é a cadeira que a gente falou. É uma cadeira linda, a gente adora, a gente usa muito nos projetos. Inclusive, se a gente estivesse olhando por aqui, por essa composição, ela talvez até entrasse, né? Mas no contexto todo do quarto, lá a gente tem espelho bronze no quarto, né? A geometria da marcenaria. A geometria da marcenaria, tudo isso faz com que essa cadeira esteja com uma outra linguagem. Então, por isso, e fora a parte funcional. Então, aí a gente está falando da mensagem, que é a estética, e agora a gente parte para um outro ponto, para um outro pilar do trabalho, que é a função. Então, na estética, ela combina, mas ainda assim não passa a mesma mensagem, e na função, ela está totalmente fora da função. Que ali é para ser usado como home office. Quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha bastante, fica muitas horas sentado. E ela não é uma cadeira feita para isso. Ela não é confortável para você ficar muitas horas sentado ali trabalhando. Então, eu acho que tudo que a gente faz, que nem esse mesmo exemplo da Paula, faz acho que 2 ou 3 anos que ela comentou que mora ali, né? Eu acho que é isso. E acho que 2 anos. E ela entrou com o quarto do jeito que estava, porque, né, estava todo montado, os móveis são bonitos, está tudo tranquilo, mas ela não mexeu nesse ambiente. Por quê? Porque se a gente deixa o provisório, a gente vai ficando, vai se acostumando. Por mais que algumas coisas ali incomodem ela nunca deu o primeiro passo para fazer alguma mudança. E isso é totalmente compreensível, a maioria de nós faz isso, mas é importante, às vezes, a gente parar, olhar para a nossa casa, olhar para o ambiente onde a gente está vivendo e percebendo o que está me incomodando. Será que essa cadeira é realmente confortável para ficar trabalhando aqui? Então, alguns cuidados, e daí a gente se sentir, analisando tudo isso, entendendo tudo, a gente começa a ter segurança e coragem para dar o pontapé e fazer essas mudanças que vão trazer tanto bem-estar para a gente no futuro, né? Então, é porque a informação que ela passa estava desconexa do quarto, porque é uma cadeira muito despojada para o quarto que tem uma informação mais elegante, e principalmente por conta da função, ela é uma cadeira que ela não é para você ficar sentado muito tempo trabalhando, porque ela não se torna confortável para esse fim. A nossa ideia foi de propor essa cadeira, que ela é uma cadeira de design, é de um designer chamado Fernando Jäger, e ela é uma cadeira que ela tem uma informação de estética muito legal. Ela é uma cadeira que ela é para escritório, ela é para trabalho, mas ela não tem aquele aspecto pesadão, daquelas cadeiras de escritório que normalmente fala cadeira de escritório, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela cadeira mais pesada, com telinha, com estofado grande. Então, essa aqui é uma cadeira bem diferenciada nesse sentido. Sobre as cores dessa cadeira, a gente tinha essa opção, tem diversas outras, né? Mas a gente selecionou essa opção. Condizente com as cores do quarto que já existia lá. E essa aqui, para a gente explicar a diferença entre elas, porque que a gente acabou optando por uma e não pela outra. Então, essa cadeira aqui, se a gente for ver nesse bordô, ela harmoniza muito bem com o quarto, com o tom da madeira, com esse begezinho, com os tons que a gente tem na colcha. Até com todo o restante da informação, ela entra muito bem. Mas uma das solicitações da Paula, quando a gente estava conversando na consultoria, foi de ter um quarto mais leve, mais claro, que não fosse tão pesado, que ela, quando entrava no quarto, sentia o quarto um pouco pesado. Então, essa cor aqui, ela é uma cor escura, uma cor fechada, ela é um pouco dramática, ela não traria esse efeito que ela busca no quarto. Quando a gente traz essa cadeira aqui, que é exatamente a mesma, num outro tom, a gente tem essa informação bem mais leve, bem mais solar. Ela é uma cadeira que ela harmoniza tão bem quanto com os tons do quarto, mas ela traz esse aspecto um pouco mais... não quero falar leve de novo. Fale uma palavra boa, Gabi. Ela traz mais cor. O quarto ele já é mais sóbrio. Ela traz cor.
as duas são igualmente bonitas. E a gente vê a informação estética delas de forma da plástica é igual. E ela muda totalmente a percepção e a mensagem quando muda a cor. Se a gente, por acaso, quisesse aquela estética e não tivesse a mostarda, a gente partiria. Mas realmente muda bastante. Aquela ficou um quarto mais sóbrio um pouquinho. E essa já dá uma vibração um pouco mais... Dá um up pro quarto. Deixa um pouco mais alegre. A Lara estava falando das cadeiras de escritório. Elas são realmente muito confortáveis. A única coisa que a gente tem que pensar é que aí é um quarto, não é um office. Que foi o que a gente estava conversando das funções, né? E a mensagem da cadeira office, é você trabalhar. Então, assim, ter no quarto uma cadeira só voltada para a função, que é essa cadeira com essa informação mais pesada, talvez acabasse incomodando um pouco no descanso deles. Então, a gente partiu para uma que resolvesse a função e que resolvesse a questão da estética do estilo e que entrasse bem para essas duas coisas. Uma coisa legal também da gente pensar para qualquer ambiente é no que investir. Então, essa cadeira aqui, como a gente comentou, ela tem essa informação de design diferenciado, é uma cadeira assinada, ela é uma cadeira que é confortável para trabalho sem ter aquele aspecto de cadeira de escritório, então ela tem, consequentemente, um valor agregado. E quando a gente está lidando com o ambiente como um todo, às vezes é interessante a gente investir, escolher uma peça específica que seja importante para aquele ambiente, para ela ser o ponto focal. Então, nesse elemento eu vou investir, porque ele vai trazer um benefício muito grande para o resultado do ambiente. No caso do quarto aqui, a gente colocou essa cadeira bem no centro para mostrar que ela seja o ponto principal, digamos, de investimento nessa nova cara que a gente vai trazer para o quarto. Então, além de tudo que ela vai trazer de benefício aqui, essa cadeira ela pode ser levada para qualquer lugar. Então, a gente pode realmente tratar ela como um investimento e não como um custo ou como um gasto. Porque se ela for para um outro apartamento, que ela comentou com a gente que ela vai se mudar daqui a alguns anos, esse aqui com certeza é um móvel que ela... é um móvel, né? Que ela pode levar para esse outro apartamento. Ela deve levar. Ela deve levar, porque acaba se tornando um acervo, né? A gente vai construindo o nosso acervo ao longo dos anos, e essa cadeira ela pode ser um elemento que vai acompanhar ela por todas as casas onde ela passar. Aqui ele está sendo utilizado no quarto do casal, no home office. Mas no outro apartamento, ele pode muito bem ser a cadeira do quarto de uma das filhas, que já vai estar maiorzinha, que às vezes já vai estar precisando ter a bancada de estudo dela, pode ser uma cadeira utilizada nesse quarto. Nada impede no futuro de trocar o tecido, se for o caso. Então, apesar de que eu acho ela maravilhosa, nesse tom, e acho que dá para fazer muita coisa em função dela. Mas se fosse o caso, não combinou de jeito nenhum esse tom amarelo do que a gente está querendo, de informação, tudo, existe a possibilidade de trocar o estofado. Então, os móveis, esses investimentos que a gente faz, pontuais, eles podem ser muito legais, muito interessantes e podem acompanhar a gente ao longo da evolução da nossa vida, das mudanças que são feitas. Até porque quando você mudar para uma casa nova, dificilmente, você estando ou não em casa alugada, você muda e tem tudo e vai entrar com tudo ali. Isso acontece com alguns dos nossos clientes, que daí mudam tudo e compram tudo. Mas posso falar que é raro que aconteça isso. Então, assim, você acaba levando coisas da sua casa porque você também gosta daquilo. Então, você não precisa criar todo o acervo só a hora que você chega lá na frente. E sim ao longo da vida. O negócio é só pensar. Se você faz um investimento, faça em algo que você gosta. Aqui, a gente procurou alguma coisa de uma informação estética legal que combinasse com o que já tinha no quarto, mas a gente percebe que ela também vai gostar. Porque a informação da colcha que ela escolheu tem o mesmo tom dessa cadeira. Então, provavelmente ela gosta. Agora, não, eu estou num quarto que é super sóbrio e eu gosto de cores mega vibrantes e branco. E o meu quarto é marrom e bege. Você não vai investir numa coisa que combine com esse quarto, sendo que você nunca gostou daquilo. Então, isso é legal da gente pensar na hora de fazer um investimento um pouco maior. Isso. Para a gente fechar o nosso mood board, já estou confundindo aqui. Acho que a última coisa que faltou da gente falar foi sobre a decoração da prateleira superior, né? Ah, é verdade. Que a gente pode falar rapidinho aqui. Então,
na prateleira superior, que a gente tem ali no quarto dela, a gente tem... Ela está vazia hoje, mas esse é um elemento que a gente pode trabalhar de várias formas diferentes. Ele pode, além da função decorativa, ter uma função de armazenamento, por exemplo, de livros, colocar caixas que ela guarde fotos, documentos, que se torne realmente um espaço para ela guardar coisas, além de ser esteticamente agradável. Então, nessa imagem aqui que a gente trouxe, o que ele guardou? Livros, caixas e tem um pouco de decoração. Mas aqui, até para não confundir pela estética da foto, pelo ambiente... Dá pra gente cortar a foto para mostrar. Vamos cortar. Então, isso aqui é uma coisa legal de se fazer. Se às vezes a gente achou uma referência, não tem nada de informação que a gente quer, mas isso aqui é o que a gente quer mostrar, a gente corta e mantém ela aqui. Essa seria uma opção. Outra opção para decoração da prateleira seria a gente fazer uma mescla. Isso aqui a gente conversou também lá, de colocar decorações e principalmente vegetação. Uma planta pendente ali ajudaria também a criar harmonia e equilíbrio visual. Então, a gente não tem... só na prateleira, como no painel. Isso. A gente tem a prateleira superior, em vez de colocar todos os elementos lá em cima, como estão aqui, a gente consegue fazer com que ela cresça, que ela verticalize um pouco, não fique só acumulada ali em cima. Isso aqui é muito legal. Então, acho que vamos tirar essa aqui, eu acho que está mais para isso aqui o que a gente está buscando. Uhum. Aqui a gente tem informação de decoração, a gente tem a planta, a gente poderia ter caixas aqui em cima. E para quem é bem ousado, gosta muito de plantas, dá até para partir bem jungle para uma urban jungle, que é colocar muita vegetação ali em cima. A gente sabe que a Paula gosta muito, porque já é uma cliente que está com a gente há mais tempo, mas eu acredito que não seja a informação que ela busca para o quarto. Então, a gente tem que se conhecer um pouquinho e saber o que é uma referência linda, mas ela se encaixa para a informação que a gente está buscando aqui para o quarto. Então, acho que a gente podia... Será que eu posso aqui? Para a gente colocar, para encaixar ela? Acho que sim, né? Isso aqui entra mais com o que a gente está buscando. Põe aqui, põe para trás da cadeira. Aqui embaixo, põe para trás da cadeira. Vai para frente. Isso aqui, né? Uhum. Então, aqui a gente fecha. E a gente estava comentando, a Paula, ela é uma cliente que já fez outros projetos com a gente. Já. Então, ela fez o primeiro apartamento dela. Essa colcha aqui, será que isso ficou na primeira parte? Não sei, gente. Talvez a gente esteja repetindo por causa da interrupção. Mas vamos lá. Essa colcha aqui, ela mandou fazer quando ela se mudou para o primeiro apartamento dela. E ela gosta muito dessa estampa, dessas cores. Então, por isso, é algo que ela trouxe, que acompanhou ela, né, de um apartamento para o outro. E, então, naquele momento, ela estava no momento de fazer um projeto completo, de fazer o projeto planejado do apartamento todo. Ela estava iniciando naquele apartamento que ela tinha acabado de comprar, ela não tinha um acervo de coisas. Então, aquele era o momento que ela estava de fazer um projeto. Nesse apartamento agora, é um momento diferente de vida. Daqui a uns anos ela vai se mudar. Quando ela entrou no apartamento, ele já estava pronto. O que tinha lá agradava ela, apesar de ter poucos elementos que incomodassem, no geral ele agradava. Então, não tinha o porquê dela fazer um novo projeto, algo complexo. Então, a gente acabou trabalhando aqui com a consultoria. Por isso, ela solicitou para a gente participar dessa consultoria. Tem um monte de projetos solicitou para participar da consultoria. Isso. Mas a gente não tinha visto esse pedaço ainda. E um pouquinho, ela não queria um projeto. Ela não queria se incomodar com isso nesse momento, nesse ambiente. Então, às vezes, faz para a sala, mas não quer fazer para o quarto quer resolver de uma forma fácil. Então, se a gente entender como funcionam as coisas, se a gente passar... Não precisa nem passar por um processo, às vezes, de consultoria, mas se você entende os elementos, você consegue, ao ponto que você tem oportunidade, que você tem tempo, que você tem vontade, construindo a sua casa cada vez melhor. Isso aí. Então, aqui no final, ó, apesar de serem imagens totalmente soltas, que a gente foi buscando para exemplificar cada uma das soluções que a gente conversou com ela, a gente vê que mesmo aqui tudo conversa, tudo muito harmônico. A gente consegue, olhando aqui,
não sei vocês, digam pra gente, porque a gente consegue visualizar muito bem a atmosfera que teria esse quarto. Então, isso é muito legal. Às vezes, você ir filtrando suas referências, analisando cada uma das imagens, jogando elas no mesmo papel, no mesmo programa ali, para você conseguir visualizar o contexto geral. Essa informação que eu estou buscando, vamos ver, que ela tinha reclamado para a gente de... Ele estava vazio o quarto, então a gente trouxe aqui a reclamava do painel vazio, do chale. O chale, na verdade, ela não falou, a gente que sugeriu. Ela reclamou do quarto pesado. Então, retirando o chale pesado e trazendo a cadeira amarela, as plantas, a gente conseguiu deixar ele mais leve. Isso mesmo, daquele espaço de cima que ela não estava usando do jeito certo, da prateleira. Acho que foi isso, gente. Uhum. Então é isso, esperamos que tenha sido legal essas soluções na prática. Se vocês tiverem alguma sugestão para a gente melhorar, para a gente fazer, se vocês quiserem participar, tá tudo aqui. E podem mandar comentários. Se quiserem participar do Consultoria Grátis pelo formulário no Instagram. E são 5 perguntinhas bem rapidinhas, só para a gente se organizar aqui. Uhum. E é isso aí. Um beijo e muito obrigada. Um beijo.